O fundamental, no caso das nacionalizações e reestatizações, é o apoio político e popular, diz Berkovitch. Precisamos tirar os Estados Unidos da América de dentro da Petrobras. Essa frase intitula a edição de 4/7 dos 20 Minutos Entrevista, programa do jornalista Breno Altman, em que ele entrevista Gilberto Berkovitch, um dos grandes defensores da renacionalização da Petrobras e da Eletrobras. Professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Berkovitch concedeu uma entrevista exclusiva ao Simpro sobre o desmonte dessas duas empresas. A Petrobras é a maior empresa de energia do país e uma das maiores do mundo. Com esta entrevista, o sindicato encerra a série em defesa da Petrobras. O professor da Universidade de São Paulo explica o que ocorreu nos últimos anos no Brasil, os impactos na vida do país e afirma que todas as privatizações, embora ofereçam alguns impedimentos, podem e devem ser revertidas. A privatização dessas empresas estatais significa a desestruturação do sistema energético integrado fundamental para a manutenção de um mercado interno de dimensões continentais, como o brasileiro, e uma inserção internacional competitiva não subordinada. A fragmentação das empresas estatais de infraestrutura substitui, na maior parte dos casos, o monopólio estatal pelo monopólio ou oligopólio privados, além de romper com o planejamento estratégico e integrado da rede de serviços básicos e com um sistema interligado de tarifas cruzadas. Segundo ele, no Brasil, os recursos provenientes da exploração das reservas petrolíferas do pré-sal e áreas estratégicas devem ser destinados ao Fundo Social, de natureza contábil, vinculada à Presidência da República. Artigos 47 e 49 da Lei de número 12.351 de 2010. O Fundo Social tem por objetivos ser uma fonte de recursos para projetos de combate à pobreza e desenvolvimento social e regional. Constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas da União e mitigar as flutuações de renda e preços na economia nacional, decorrentes das variações geradas pela exploração do petróleo e demais recursos não renováveis. Artigo 48 da Lei de número 12.351 de 2010. O destaque deve ser dado aos investimentos em educação, cultura e ciência e tecnologia. Artigo 47 da Lei 12.351 de 2010. De acordo com a Lei 12.858 de 2013, metade dos recursos do Fundo Social devem financiar a educação pública, para que se cumpram as metas no Plano Nacional de Educação. Confira a entrevista com Gilberto Berkovitch, em que ele esmiuça o problema da privatização da Petrobras, Eletrobras e as ameaças à soberania do Brasil. Ele é doutor em Direito do Estado e livre docente em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, ex-diretor e presidente do Conselho Deliberativo do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Por que a privatização da Petrobras e da Eletrobras é ruim para o país?
O contexto histórico da luta dos países em desenvolvimento por independência política e emancipação econômica fez com que as empresas petrolíferas estatais e muitas empresas mineradoras estatais acabassem personificando o controle soberano sobre os recursos naturais. Afinal, as empresas estatais são instrumentos da política econômica nacional dos seus estados, atuando de acordo com objetivos estratégicos e de bem-estar social do estado, indo muito além da mera busca de rentabilidade. A nacionalização ou estatização não ocorre por acaso, permitindo o controle e a atuação estatais sobre os setores essenciais da economia, como energia e exploração de recursos minerais. As empresas estatais são uma das bases do poder econômico público, visando controlar e se contrapor ao poder econômico privado. O fato de pertencerem ao Estado não impede que as empresas petrolíferas e mineradoras estatais sejam eficientes, apesar do discurso que insiste em ver nestas empresas o grande modelo da ineficiência estatal e constituam as forças mais dinâmicas da indústria extrativa, competindo com as empresas multinacionais em todos os setores. O Brasil necessita de uma infraestrutura complexa, capaz de articular as várias regiões do país. A prestação dos serviços públicos de energia e comunicações precisa ser acompanhada de preços básicos, o mais uniformizados possível, e instalações interligadas para que não se excluam regiões e setores inteiros e importantes da possibilidade de participar do mercado interno e do mercado internacional. Com a Eletrobras e a Petrobras, o Brasil possuía empresas estatais globais pelo seu tamanho, capacidade técnica, financeira e organizacional para operar tanto no país como no exterior, que eram dotadas de um sistema de planejamento estratégico e que se responsabilizaram por grande parte da infraestrutura e do desenvolvimento tecnológico do país. Especificamente, em relação ao setor de petróleo, nunca é demasiado recordar que a Petrobras é fruto de uma campanha de mobilização popular. A campanha "O petróleo é nosso". A proposta de sua criação surgiu das ruas. Essa empresa, criada por Getúlio Vargas em 1953, tinha e tem por objetivo garantir o abastecimento nacional de combustíveis e a segurança energética do Brasil. A Petrobras, em poucas décadas, se consolidou como a maior empresa do país, estruturada como uma empresa integrada de energia, ou seja, atuando em todas as etapas da indústria petrolífera, sendo ainda a empresa que mais investe em ciência e tecnologia no Brasil.